Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa, sou concursado da Rede Municipal de São Luís, trabalho em várias escolas particulares aqui também em São Luís do Maranhão e decidi fazer vídeos para ajudar você que vai fazer aí o concurso, né, os concursos de Rosário, Santo Amaro ou qualquer concurso que terá como banca a Funatec, tá? Língua portuguesa. Meu objetivo aqui é resolver questões que já caíram aí nas questões de língua portuguesa que já caíram, já foram exigidas aí por essa banca, tá? Já te peço que você se inscreva no canal, que você comente, que você dê o seu like, porque é a única forma de um dia o YouTube me recompensar por todo esse trabalho de preparação de aula, seleção de questões para trazer para você, certo? Então é o seguinte, como é que nós vamos trabalhar? Você vai parar a questão, vai tentar responder e depois você solta aí o vídeo para ver a correção. Vamos à primeira questão? Então, questões aqui de 2022, tá? Da Funatec. Vamos à primeira. Assinale a alternativa em que deveria haver o sinal de crase. Lembrando que crase é um fenômeno. O acento, nós chamamos de acento grave. É a junção da preposição a, que é exigida por um termo antecedente, e a fusão com um artigo ou um pronome demonstrativo, aquele e aquela. E aí nós temos o a com a crase. Então, ele quer aqui, ó, onde deveria haver o sinal de crase nessa questão, tá? Então, vamos lá. Andou a cavalo. Aqui a gente tem andou a cavalo, uma expressão, né? Uma expressão adverbial. Só que cavalo é uma palavra masculina. Então, aqui não tem crase, não pode ser essa daqui, certo? Iremos a uma missa muito cedo. Ó. Iremos, tá? Quem vai a algum lugar, tudo bem. O verbo ir pede a preposição a. Mas aqui não tem o determinante a. Aqui tem um artigo definido, ou um artigo indefinido, né? Uma. Então não tem como haver crase aqui, porque não tem como fazer a fusão do a mais a. Aqui tem um u. Então não é a letra B. Ontem jantei um bacalhau a Gomes de Sá. Aí aqui você pensa o seguinte, Cristiano, mas aqui Gomes é uma palavra masculina. Mas o nosso gabarito é essa daqui. Por quê? Segundo a gramática normativa, expressões que indicam a maneira de, a moda de, e mesmo que seja um nome masculino, mas está implícito que alguém jantou um bacalhau à maneira de Gomes de Sá, à moda de Gomes de Sá. Esse caso era para ter aqui, ó, o acento grave, a crase, certo? Letra D. Depois da pandemia, nunca mais foi a festas. Alguém pode colocar, aqui tem, né? Quem vai a algum lugar. Mas festas está no plural, então teria que estar no plural aqui. E a regra também diz que não há crase quando se refere a termos generalizadores. Eu estou me referindo a homens e mulheres. Não tem crase aí. Cristiano, mas quem se refere a mulher. Eu estou me referindo a mulher e a homem. Nesse caso, é um termo generalizador. Está falando de todos os homens, todas as mulheres. Então, nesse caso, também não há crase. Tá? Já te dou aqui a dica de você ler mais sobre isso. Minha dica também é, como eu estou só resolvendo questões, você pode anotar os conteúdos, de repente se você errou essa questão, e ler mais sobre eles, e estudar mais sobre eles. De boa? Tranquilo? Vamos à segunda questão. Muito boa essa questão, gosto muito desse conteúdo. Marque a alternativa correta. Olha só, terras tem 6 letras e 6 fonemas. Olha isso aqui, olhe para mim aqui. Essa questão é de fonologia. Existe diferença de letras e fonemas, tá? Fonema tem a ver com o som. E a letra tem a ver com a representação gráfica da palavra. Certo? Fonema, som. Letra, representação gráfica. Essa questão, ela vai pedir para você o seguinte, ó.
Terra tem quantas letras? Uma, ó, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. De boa, tem 6 letras. Mas tem 6 sons em terra? Ó, T com E, té. De boa, tem 2 sons, o som do T e o som do E. Mas esse R aqui é o que a gente chama, eu acho que você vai lembrar aí, é o que a gente chama de dígrafo, tá? E o que é um dígrafo? O dígrafo é quando eu tenho 2 letras com apenas um som. Se eu tenho apenas um som, então esse RR aí é como se fosse só um fonema. Então eu tenho aqui em terra 6 letras e 5 fonemas. Não pode ser a letra A. Guerra, ele diz que tem 6 letras. Tem 6 letras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6. De boa, 6 letras. E ele diz que tem 4 fonemas. Será que é essa? Vamos lá, ó. G com U, você não escuta o som do U. Você escuta o som do GER. G com E apenas. O U aqui é um dígrafo. G, G. Ó, você não escuta o U. Então, esse G e o U é como se fosse só um som. Então, conta como se fosse um fonema. Aí, o som do E você escuta. 2. RR, ó. Tem 2 R's, mas só conta um. Então, o som do G, som do E, som do RR é só um. E o som do A. Então, eu tenho 4 fonemas, porque eu tenho o RR que corresponde a um fonema e o GU também com um fonema. Tá passando o carro do gás aqui, né? Geralmente, quando eu vou fazer os vídeos, é a hora que os cachorros começam a latir, passa o cara do gás, e é uma tentação para que eu não consiga fazer o vídeo para você, mas é assim mesmo, tá? Então, gente, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra B, tá? Porque guerra realmente tem 6 letras e apenas 4 sons. O G e o U tem apenas um fonema, tem o som do E, RR só um fonema, e o som do A, Ra. Eu tenho 4 fonemas, 4 sons. Humanos, ele diz que tem 7 letras. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. E 7 fonemas. Não, porque o H não tem som. Já ouvi aquela expressão, ele está fazendo o H. O que é fazer o H? É alguém que está ali, mas não está fazendo absolutamente nada, está servindo para nada, mas está ali. O H aqui, ele não tem som, certo? Então, seriam 6 fonemas, porque o H não tem. Balanças, ele diz que balanças tem 7 letras. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras, de boa. Só que ele diz que tem 7 fonemas. E aqui, ó, é a dica. Professor, mas esse N aqui... Gente, é o famoso dígrafos vocálicos, que são dígrafos com vocais. Quando N, presta atenção, quando N, a letra N e a letra M, eles não estiverem formando sílaba com uma outra vogal, como é o caso aqui, ó, nema, o N com E o M com A, ma. Quando eles não tiverem isso aqui, desse jeito, como eles estiverem aqui, ó, balam, ó, entre uma vogal e uma consoante, que você está vendo aqui, esse N, a gente diz que aqui eu tenho um dígrafo vocálico, porque esse N, ele sai pelo nariz, ele é nasalizado. Coloca a mão no seu nariz agora aí, ó, e fala balança. Balan, ó, há uma vibração. Esse N sai pro nariz, sai pelo nariz, então ele não conta como fonema, como som. Então aqui eu tenho 6 fonemas apenas. A palavra tampa, eu vou tentar escrever aqui, mas eu não tenho o... Tá horrível, né? Tampa. Ó. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos fonemas? Só 4. Porque esse M, ele fica aqui junto com o A. Ele sai pelo nariz, então ele é nasalizado, então ele não conta como fonema. É o que a gente chama de dígrafo vocálico. Fale tampa, ó. Tam, tam. Há uma vibração no nariz. O M sai pelo nariz. Agora, não acontece o mesmo com a palavra can. Tá horrível, né, gente? É porque eu estou fazendo isso com o mouse. Cama. Agora eu tenho 4 letras e 4 fonemas, porque o M está formando sílaba com a letra A. Certo? Então, letra B aqui.
Eu já percebi que a banca Funatec gosta de colocar questões de perguntar número de letras e fonemas. Dê uma estudada sobre isso, tá? Vamos à terceira questão. E aí, você está acertando? Está conseguindo acertar? Está de boa? Está gostando? Vamos lá, no final eu quero que você coloque aí nos comentários quantas questões você acertou, tá? E também me convide para a festa quando você passar aí no seu concurso, tá? Que você vai passar. Assinale a opção em que o vocábulo não tem o mesmo processo de formação da palavra envernizado. Anota algo aí. Processo de formação de palavras é um assunto recorrente na banca Funatec. Ela ama perguntar sobre formação de palavras. Ela ama perguntar. Então, ela quer saber qual dessas alternativas a palavra não tem o mesmo processo de envernizado, tá? Então, nós temos vários processos de formação de palavras, os processos de derivação e os processos de composição. Derivação é quando uma palavra deriva de outra, com acréscimos de afixos, prefixos e sufixo. Umas levam só prefixos, outras só sufixos e outras os dois. Olha só, eu preparei aqui algo para te explicar. Ó, a palavra envernizado, o radical dela é verniz, certo? Ela foi formada com acréscimo de prefixo e de sufixo, em e ado. Esse processo de formação de palavras nós chamamos de derivação parassintética. O que é derivação parassintética? É quando uma palavra é formada derivando de outra, por isso que é derivação, e ela é formada com acréscimos de prefixos e sufixo ao mesmo tempo. Porém, se você tirar um deles, a palavra não existe. Ó, não existe a palavra enverniz e nem a palavra vernizado. Ou é verniz ou é envernizado. Isso configura uma derivação parassintética, certo? Ou seja, nas alternativas, existem 3 palavras que foram formadas por esse mesmo processo de derivação parassintética. E tem uma que não. Então, vamos lá. Aterrar, terra. Não existe terrar e não existe ater. Então, é derivação parassintética. Então, não pode ser a letra A. A letra A é o mesmo processo de formação, processo de derivação parassintética, porque foi colocado prefixo e foi colocado sufixo. Se tirar um dos dois, a palavra não existe. Infelizmente, foi formada pelo acréscimo de prefixo e foi formada pelo acréscimo de sufixo. Porém, se eu tirar o sufixo, existe infeliz. Se eu tirar o in, existe felizmente. Vocês estão entendendo? Então, esse caso aqui não é derivação parassintética. Qual é o nome desse processo? A gente chama de derivação prefixal e sufixal, certo? Por quê? Porque é uma palavra, assim como parassintética, a parassintética é formada com acréscimo de prefixo e sufixo. A derivação prefixal e sufixal também é formada por acréscimo de prefixo e sufixo. No entanto, se eu tirar um dos dois na derivação prefixal e sufixal, a palavra continua existindo. Se eu tirar o in, fica feliz, felizmente. Se eu tirar o mente, fica infeliz. Não acontece isso com as outras. Então, a única que não segue o modelo aqui, o mesmo processo, é a letra B, o nosso gabarito. Tá? Vamos ver as outras. Descampado, prefixo des e ado aqui. Não existe descampe e nem existe campado. Emudecer, mude é o radical. Esse é o prefixo e esse ec é o sufixo. Se eu tirar um dos dois, a palavra não existe. Ou seja, aterrar, descampado e emudecer são formados pelo mesmo processo da palavra envernizado, derivação parassintética, em que a palavra é formada com acréscimo de prefixo e sufixo. Eu tirando um deles, a palavra não existirá. Certo? Já a derivação prefixal e sufixal é formada com acréscimo de prefixo e sufixo, mas se eu tirar um dos dois, a palavra existe sem problema. De boa?
Então, gabarito letra B. Pare o vídeo, tente responder e depois veja se você acertou, certo? Não esqueça de se inscrever, de ativar o sino, de fazer seu comentário. Isso me ajuda no YouTube, certo, gente? Vamos lá, próxima questão. Assinale a alternativa que contém um exemplo de sujeito simples, tá? A gente sabe que existem vários tipos de sujeito. Sujeito é o termo essencial da oração. Existe sujeito simples, que é aquele que é formado por apenas um núcleo. Composto é formado por 2 ou mais núcleos. Por exemplo, o computador é do professor. O que é do professor? O computador. O computador é o núcleo do sujeito. Então, só tem um núcleo, sujeito simples. O computador e o mouse são do professor. O que são meus? O computador e o mouse. Agora eu tenho um sujeito com 2 núcleos, então esse sujeito é composto. Tem também o sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Tem esses 3 nomes: oculto, elíptico ou desinencial, que é quando o sujeito ele não aparece na frase, mas você sabe que ele está ali. Por exemplo, gosto de chocolate. Eu gosto muito de chocolate. Se você quiser me dar presente, chocolate. Gosto de chocolate. Quem é que gosta? Eu. Esse sujeito ele está oculto, ele está elíptico, ele é desinicial, porque eu consigo saber quem é um sujeito pela desinência do verbo. Existe também um sujeito indeterminado, que é normalmente os verbos na terceira pessoa do plural, ou então com a partícula si, verbo de ligação, verbo intransitivo, com alguns verbos transitivos indiretos, enfim, com a partícula si, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Então, por exemplo, deixaram a casa aberta. Eu não sei quem foi, sujeito indeterminado. Na alternativa, ele quer aqui um sujeito simples. Vamos atrás. Não consigo relaxar em casa. Quem não consegue relaxar em casa? Eu, sujeito oculto. Então, não é a letra B. A letra A, desculpa. Criticaram-nos na reunião. Alguém criticou. Esse sujeito aqui é indeterminado. Eu não sei quem foi. Ou eu não quero dizer quem foi. Alguém escondeu minha farda. Quem escondeu minha farda? Alguém. Olha só. Mesmo sendo... Isso aqui é uma pegadinha da banca. Você poderia dizer, não, isso aqui é um sujeito indeterminado. Eu não sei quem foi. Mas esse alguém aí, formado por esse pronome, ele indica um sujeito simples. Tem um núcleo. Tá? Nevou como nunca. Expressões que indicam fenômenos da natureza, a gente diz que a oração é sem sujeito. Então, não pode ser a letra D. Resposta, a letra C. Certo? Alguém escondeu minha farda. Quem escondeu? Alguém. Sujeito simples. Você diz, Cristiano, mas eu não sei quem é. Mas gramaticalmente não pode dizer que é sujeito indeterminado. Eu te entendo, eu entendo aí a sua raiva, né? Figuras de linguagem. Anota aí, ó. Figuras de linguagem é outro assunto que você deve estudar. Aqui no canal eu tenho até uns vídeos, não são todas. Eu vou até fazer um mais completo, tá? Desse período eu tenho mais resolvido questões, mas eu vou fazer vídeos de aulas, tá? Figuras de linguagem, olha só. Costumava ler Camões. Gente, que figura de linguagem é essa? Tá? Perífrase, metonímia, catacrese ou hipérbole? Vamos lá. Perífrase é uma espécie de apelido que você dá. Tá? Por exemplo, São Luís, a Ilha do Amor está esperando o carnaval. Ilha do Amor é uma característica aí. Na verdade, está até errado. Tá tudo errado. Na verdade, isso é antonomásia. Perífrase é um apelido. Por exemplo, o rei do futebol morreu. Rei do futebol está se referindo a Pelé. O rei do pop ainda faz sucesso. O rei do pop, Michael Jackson. Quando se trata de pessoas, é perífrase. Quando se trata de lugar, é uma outra figura que a gente chama de antonomásia. São Luís, por exemplo, a Ilha do Amor está preparada para o carnaval. Ilha do Amor é uma característica, um apelido de São Luís. Nesse caso, não é perífrase, é antonomásia. Metonímia é uma espécie de relação. Você troca os nomes por algo que tenha relação com ele. Por exemplo, costumava ler Camões. Você não lê Camões, você lê o livro. Mas como Camões é quem escreveu, você faz essa relação. Isso aqui é um exemplo clássico de metonímia. Então, gabarito aqui, ó, ficou horrível aqui minha marcação, tá? Mas o gabarito aqui é a letra, de novo, é a letra B, tá? Letra B, metonímia, tá? Metonímia. Catacrese é
é uma derivação da metonímia. A catacrese é quando você não tem um nome para dar para algo e você relaciona com algo físico do ser humano, braço do sofá, a perna da mesa, a cabeça do alho. Isso é catacrese, figura de linguagem. Hipérbole é quando você expressa uma ideia com exagero, uma figura de pensamento. Estou morrendo de fome, já falei 1 milhão de vezes isso para você. Ele já veio aqui, você demora um século para se arrumar. Ninguém demora 100 anos para se arrumar, mas é uma figura, tá? Então, metonímia. Se você ficou em dúvida quanto a esse conteúdo, dê uma lida, procure mais sobre ele. Assinale a opção que contém erro de concordância. Concordância é outro assunto que sempre cai. Anota aí, concordância verbal e nominal, para você estudar. Mais de um aluno não compareceram à aula. Está aqui o nosso gabarito, ó, esse aqui. Tá? A regra diz que o verbo concorda com a palavra que vem depois da expressão. Mais de um aluno não compareceu à aula. Seria o certo. Se aqui tivesse mais de 2 alunos não compareceram, aí sim, mas está no singular, obedece aqui a regra, era para estar no singular. Vivam os campeões, certinho. Os Estados Unidos continuam. Sim, concordo, plural. Os Estados Unidos. Agora, se tivesse Estados Unidos, poderia ficar no singular. Santos fica no litoral paulista. Santos aqui, apesar de estar no plural, mas é o nome de uma cidade. A cidade de Santos fica no litoral paulista. Letra A. Não esqueça, para o vídeo, tenta responder e depois vem com a minha explicação. Tá gostando? De boa? Você está prestando atenção na aula ou você está olhando para mim? Tem gente que assiste as minhas aulas e fica me olhando. Meu Deus, esse professor é lindo, esse professor é bonito. Meu Deus, eu não consigo me concentrar. Te concentra. Não fica olhando pro meu corpinho. Vamos lá. Questão fácil, né? Qual das palavras abaixo teve sua grafia modificada recentemente por conta do acordo ortográfico a entrar em vigor no Brasil? Bem fácil. E aí, qual é? Traz, mídia também? Gente, letra A, ideia. Perdeu o acento, né, que tinha aqui. Não tem mais, tá? Ideia, heróico. Herói não, mas heróico sim. Traz, mídia também, continua com seus acentos. De boa? Bem tranquila essa questão. Assinale a alternativa que traz sinônimas. Palavras, gente, sinônimo é outro assunto que sempre cai, viu? Sinônimo, parônimo. Sinônimos, palavras sinônimas são palavras que têm sentidos parecidos, tá? Sentidos parecidos, em que eu posso trocar uma por outra, que não vai haver problema. Rígido e condescendente. Não, quem é rígido não pode ser condescendente, né? Rígido, ele não pode ficar se condescendendo com os outros. Não, é inflexível. Não pode ser. Desdém e apreço. Apreço é quando eu gosto daquilo. Desdém é quando eu não ligo. Não pode. Baço e fosco. Essa a nossa alternativa. Baço e fosco. Fosco é algo sem cor, sem vida. Velho. É a mesma coisa de baço, né? Tem um significado. Baço também tem outro significado aí no corpo humano. Profusão é abundância, né? Tem muito. Falta, não pode ser, né? Falta e profusão. Então, letra C aí é a nossa resposta, tá? Agora a gente tem um textinho aqui, ó. A impunidade promove os crimes e, de algum modo, os justifica. A impunidade tolerada pressupõe cumplicidade. A impunidade é segura quando a cumplicidade é geral. A impunidade é segura quando a cumplicidade é geral. Quem, de algum modo, justifica os crimes, gente? Quem, de algum modo, justifica os crimes? A cumplicidade geral, a impunidade tolerada, a impunidade segura ou a impunidade? E aí, gente? A impunidade, né? Letra D. A impunidade. Ó. A impunidade promove os crimes, de algum modo os justifica. A impunidade tolerada pressupõe cumplicidade. A impunidade é segura quando a cumplicidade é geral. Então, quem justifica? A impunidade. O que é impunidade? Nada é feito, nada acontece, né, com a pessoa. Qual das alternativas abaixo podemos perceber a presença de um predicado verbo nominal? Anote isso aí, ó, predicado verbo nominal. Olhe para mim aqui. A gente tem sujeito e predicado, que são os termos essenciais da oração. O sujeito é de quem você fala, de quem você declara algo. A porta está aberta. O que está aberta? A porta. O que eu digo sobre a porta, eu chamo de predicado. Esse predicado, ele pode ser nominal,
Fiz uma pequena aula para você. Nominal, verbal ou verbo nominal. Predicado nominal. Tem verbo de ligação? Sim. Tem predicativo? Sim. Verbo de ligação é um verbo que não indica ação, indica apenas um estado, uma característica do sujeito. Predicativo é justamente isso, uma característica, que pode ser predicativo do sujeito, quando é uma característica do sujeito, ou predicativo do objeto. Tem aula aqui que eu já falei sobre isso. O predicado verbal. Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. O predicado verbo nominal, ele tem verbo de ligação? Não. Mas ele tem uma característica? Tem. Traduzindo, vamos para o exemplo. As pessoas românticas ficaram emocionadas. Quem ficou emocionada? As pessoas românticas. Sujeito aqui. Ficaram emocionadas é um predicado. Percebam que aqui eu tenho o verbo ficar, que é um verbo de ligação. E emocionadas é uma característica das pessoas românticas. Nesse caso, quando o verbo for de ligação, certo? E vier uma característica do sujeito, nesse caso nós teremos o predicado nominal, porque o verbo não indica nenhuma ação do sujeito, nenhum verbo, não é um verbo que indica uma ação, mas apenas uma característica. É claro, gente, que eu estou resumindo, tem muito mais coisas sobre isso, eu estou fazendo um resuminho para que você entenda isso. Tá? Eu teria muito mais coisas para falar sobre predicado verbal, analisar verbos e verbos para a gente poder ver isso. Só um resumo. Agora, olha o predicado verbal. Nossos atletas fizeram muitos gols. Quem fez muitos gols? Nossos atletas. Nossos atletas aqui é o sujeito. Tá? Deixa eu só apagar aqui, que não ficou legal. Apagar tudo aqui. Ó. Nossos fizeram muitos gols é o predicado. Percebam que agora eu tenho um verbo que não é verbo de ligação. Então, se o verbo não é de ligação, se ele é intransitivo, se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, se ele é transitivo direto, indireto, nesse caso só vai ter predicado nominal com verbo de ligação. Se o verbo não é de ligação, fizeram, indica uma ação. Então, nesse caso, o predicado vai ser predicado verbal. Tá? Por isso que eu coloquei essa tabelinha para vocês, ó. Tem predicado, tem verbo de ligação no predicado verbal? Não. Nem predicativo? Não. Então, não pode ser. Então, não sendo de ligação, então ele vai ser predicado verbal. E também é bom analisar porque ele indica uma ação, tá? Na maioria das vezes indicação, às vezes não. Mas a tua medida para diferenciar vai ser verbo de ligação ou não. Se for verbo de ligação, predicado nominal. Se não for, é predicado verbal. E agora, o que seria o predicado verbo nominal? É quando no predicado você tem um verbo que indica ação, não é um verbo de ligação, e um predicativo, uma característica, ou do sujeito ou do objeto. Vamos lá, ó. A relatora considerou o pedido improcedente. Quem foi que considerou o pedido improcedente? A relatora. Ficou horrível aqui, né? A relatora. Ó o predicado, considerou o pedido improcedente. Considerar é o verbo. Não é verbo de ligação. Então, é um verbo que indica uma ação verbal. Considerou o quê? O pedido improcedente. Aqui tem uma característica. No caso do pedido. A gente chama isso aqui de predicativo do objeto. Então, nesse caso, quando no predicado eu tenho um verbo que indica, um verbo significativo, que indica uma ação, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, e eu tenho uma característica ou do sujeito ou do objeto, esse predicado é considerado o predicado verbo nominal. Certo? Vamos para a atividade agora, que você já sabe isso. Não encontraram o criminoso. Quem não encontrou o criminoso? Alguém. Eu não sei quem é o sujeito. Encontrar não é um verbo de ligação. Então, nesse caso, esse predicado aqui, ó, é predicado verbal. Não pode ser a letra A. A moça saiu chateada do bar. Epa, quem saiu chateada do bar? A moça. Sair é uma ação, não é verbo de ligação. E tem chateada aqui, que é uma característica da moça. Então, dentro do predicado, eu tenho um verbo que indica ação e uma característica. Então, tá aqui o nosso gabarito. Gabarito, letra B. Tá? Letra B. A avó continua internada. Quem continua internada? A avó. Continua aqui é um verbo de ligação, está indicando um estado da avó. Ela está internada, é uma característica.
A jovem envergonhada fez a dança. Quem fez a dança? A jovem envergonhada. Ela fez o quê? Fazer indica uma ação. Então, aqui é um predicado verbal. Gabarito aqui, letra B, tá? Letra B. O predicado tem tanto um verbo que indica uma ação e uma característica, no caso agora do sujeito, tá? Certo, gente? Alguém poderia dizer, professor, e aqui, a jovem envergonhada fez. Mas envergonhada não faz parte do predicado, faz parte do sujeito. Quem fez a dança? A jovem envergonhada. A gente está falando de predicado, tá? Vamos lá. Terminando. Na frase, a inflação continuará a ser controlada a partir do patamar de 5% que alcançou em 2007. Quantos dos termos grifados representam uma preposição e quantos representam um artigo? Inflação é substantivo, eu tenho artigo sempre antes de substantivo. A ser continuará o quê? A ser, preposição. A partir, preposição. 5% a que, preposição. Então, o nosso gabarito aqui, ó, letra B. Eu tenho um artigo e 3 preposições. Eu fiz mais rápido porque isso aqui é uma questão bem tranquila, tá? Bem tranquila. Eu também tenho aula aqui no canal ensinando sobre as preposições. Você pode dar uma olhada, tá bom? Dê uma olhada nas preposições. No texto, expressa uma condição, fragmento transcrito. Eu não coloquei o texto aqui porque não precisa. Pelas conjunções, você consegue ver isso. Eu já te dou uma dica. Estude conjunções, tá? Estude conjunções. Eu não sei se tem aula aqui no meu canal sobre isso, mas estude. Qual é a conjunção que indica uma condição? Qual é a frase, o texto aqui que indica a condição? Embora tenhamos assistido a um enorme progresso nos direitos das mulheres ao longo das últimas décadas, isso aqui tem condição, gente? Não. Se queremos alcançar uma globalização justa, ó, esse se bem aqui denuncia que a gente tem uma condição. Gabarito, letra B. Como uma sociedade trata a metade feminina da sua população? Aqui não tem condição, mas a sua presença está fortemente correlacionada com a inovação. Então, esse como indica uma comparação, esse mais uma adversidade, esse embora é uma concessão. A única que indica aqui condição é se, tá? Deu uma lida sobre conjunções, deu uma lida também sobre orações subordinadas adverbiais, sempre cai. Dá uma lida lá nas causais, condicionais, tudo mais, tá bom? Eu acho que disso eu tenho aula aqui. 13. Marque a alternativa em que a palavra deve estar obrigatoriamente acentuada. Olha só, deve estar obrigatoriamente situada. Vamos lá? Ó, aqui tem critica. Se eu colocar o acento, fica crítica. Sem o acento, fica critica. Então, não é obrigatório o acento. Depende do contexto. Critica, tá certo. Ó, ela critica você. De boa. Não é obrigatório o acento aqui. Depende do contexto. Escritório. Existe essa palavra? Não, existe somente escritório. Então, nesse caso aqui, precisa o acento é obrigatório. Angustia. Existe angustia e existe angústia. Angustia é verbo. Ó, isso me angustia. Existe. O acento não é obrigatório aqui. Analise. Existe análise e existe analise. Tá? Percebam que critica, angustia e analise são verbos. Se eu coloco acento, eles viram substantivos. Crítica, angústia, análise. E escritório é um substantivo. Olha como mudou. 3 verbos e um substantivo. De boa? Tranquilo? 14. Assinale a alternativa isenta de erros de pontuação. Isenta, sem erros de pontuação. Vamos lá. Quem vai limpar essa sujeira? Aqui era para ter um ponto de interrogação, né, gente? É uma pergunta. Tem erro. Ele quer uma que não tenha, esteja isenta. Eu te amo demais, minha linda. É uma pergunta aqui. É uma afirmação. Eu te amo demais, minha linda. Meio confuso. Eu comprei uvas, bananas, laranjas e, por último, um pouco de café. Nesse caso aqui, gente, é o nosso gabarito. Porque aqui é uma afirmação, então não era para ter o ponto de interrogação aqui. A vida é, muitas vezes, um mistério. Está errado, não tem vírgula aqui, não se separa o sujeito do predicado, ó, do verbo.
A vida é, essa vírgula poderia vir bem aqui, ó. A vida é, muitas vezes, o mistério. Gabarito letra C. E por último, tá? 15 questões para você aí. Marque a alternativa que contém uma construção na voz passiva analítica, tá? Eu tenho aula sobre vozes verbais aqui no canal, procura aí. Vozes verbais. Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo. Voz ativa, o sujeito sofre a ação. E voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, o macaco feriu-se. Quem foi que feriu-se? Quem pratica essa ação? O sujeito. Ele pratica a ação e ele sofre. Isso aqui é voz reflexiva. Ele quer voz passiva analítica. A fruta foi devorada pelos famintos. O que foi devorado pelos famintos? A fruta. Percebam que agora a fruta ela sofre ação pelos meninos famintos, é o que a gente chama de agente da passiva. Então, está aqui o gabarito, letra B. Tá? Voz passiva analítica. Colheu-se a rosa. Não, né, gente? Aqui é voz passiva sintética. A rosa foi colhida por alguém. É outro estilo. Tá na voz passiva? Tá. Alguém colheu a rosa. Só que aqui é voz passiva analítica. Em vez de eu colocar a rosa foi colhida pelo homem, eu coloquei colheu-se a rosa. É voz passiva? Sim, mas é sintética. Eles saíram. Eles praticaram. Aqui é voz ativa. Gabarito letra B. Tranquilo, pessoal? Se houve algum assunto aqui que você não entendeu, procure vídeos, procure aulas. Alguns desses assuntos eu tenho aula aqui. E aí, você acertou quantas? Gostou da aula? Eu quero ter o feedback. Diz aí, professor, eu gostei. Foi muito bom. Te inscreve no canal, compartilha com quem vai fazer esse concurso. Você pode me seguir nas redes sociais, você pode me mandar presentes, pode me mandar o que você quiser. É isso, gente. Tô brincando. Forte abraço. Até a próxima. Espero ter ajudado você. Tá bom? Até mais.